Sabe, o legal da ciência é que ela não avança só confirmando aquilo que a gente já sabe. Na verdade, o grande salto acontece quando a gente encontra as exceções, sabe? Aqueles casos que simplesmente quebram as regras. Hoje, vamos dar uma olhada em 3 exemplos incríveis onde a natureza parece que resolveu desafiar as próprias leis. Essa é uma pergunta que mexe com a gente, né? E é ela que vai ser o nosso guia. Vamos ver como o simples ato de questionar o que parece óbvio pode levar a descobertas fantásticas, seja no mundo animal ou lá nos confins do universo. Beleza, vamos começar com o nosso primeiro caso que parece ir contra uma regra fundamental da biologia. Vamos conhecer uma criatura que deu um jeito de dominar os céus sem ter nada do que a gente considera essencial para isso. Parece uma daquelas regras bem básicas, né? Para voar, precisa de asa. Pássaros, morcegos, insetos, tá tudo aí para provar. Mas a natureza, ela adora uma surpresa. Pois é, essa é a exceção que quebra a regra. Dá uma olhada na Chrysopelea paradise. Essa serpente, que vive lá no sudeste asiático, simplesmente plana pelo ar, de uma árvore para outra. Sem asas, sem penas, sem nenhuma membrana. A grande questão é, como é que ela faz isso? O jeito que ela faz isso é inacreditável. Ela não tá só caindo de um jeito estiloso, não. É um processo ativo. Ela se joga e aí vem o truque. Ela achata o corpo todo, fica com o dobro da largura, criando uma espécie de asa improvisada. E aquele movimento de ondulação no ar não é à toa. É super controlado para gerar sustentação e até para direcionar o voo. Tá, mas quão bom é esse voo? É só um pulo melhorado? Não mesmo. E é esse número que mostra isso. 3,7. Esse é o coeficiente de planeio. Isso significa que para cada metro que a cobra cai, ela avança 3,7 metros para frente. É impressionante. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, é só comparar. O desempenho dela é o mesmo de um lagarto voador e, olha só, não está tão longe assim de um esquilo voador. E esses são bichos que evoluíram membranas e tudo mais só para isso. A cobra faz tudo isso só com o corpo. É uma obra de bioengenharia que, aliás, está inspirando até a criação de novos robôs. Ok, saímos de algo que a gente consegue ver, uma anomalia bem tangível, e agora a gente vai mergulhar num mistério invisível. Um debate científico que está rolando bem debaixo dos nossos pés, no solo das florestas, e que pode, literalmente, reescrever os livros de biologia. Então, a treta é a seguinte. A ideia que a gente sempre teve é que as plantas são meio frescas para comer. Elas não pegam o nitrogênio de qualquer jeito, na sua forma orgânica. Elas precisam que os micróbios no solo façam um trabalho sujo, que cozinhem para elas, transformando tudo em formas inorgânicas, mais simples. Só que tem um problema. Estudos novos estão mostrando que um monte de nitrogênio orgânico está simplesmente indo embora, sendo lavado das florestas. E aí fica a pergunta, será que a gente entendeu essa dieta direito mesmo? Aí de um lado, a gente tem o pessoal mais cético, como o Tom Adescott e o Phil Brooks. Para eles, não tem mistério nenhum. Esse nitrogênio orgânico que está indo embora é só o resto, o lixo do ecossistema. São moléculas grandes demais, complicadas demais, que as plantas não conseguem usar e pronto. Então, o modelo antigo continua valendo. Só que do outro lado, o Nico Van Bremen bate o pé e diz que não. Ele acha que ignorar essa perda gigantesca de nitrogênio orgânico é um erro feio. A aposta dele é que talvez as plantas sejam muito mais espertas do que a gente imagina e que elas consigam sim usar uma parte desse nitrogênio orgânico diretamente. E se ele estiver certo, bom, aí os livros de biologia vão ter que ser atualizados. Isso mexe com tudo, desde a agricultura até os modelos climáticos. Agora, segura aí, porque a gente vai dar um salto de escala, mas um salto gigantesco. A gente sai da cobra, sai do solo da floresta e vai para as leis mais fundamentais do universo. E o nosso laboratório para esse teste final vai ser um dos objetos mais bizarros que existem, um buraco negro. Olha, o horizonte de eventos não é só uma linha imaginária, tá? É uma fronteira física de verdade. É o ponto de onde não tem mais volta. Pensa na área da superfície dele como se fosse um registro de tudo que já caiu ali. Essa área está ligada à bagunça, à entropia do buraco negro. E é justamente essa área que vai servir de régua cósmica para a gente testar umas ideias bem malucas. E é aqui que o experimento acontece. Existem umas teorias bem doidas por aí que dizem que as constantes do universo, tipo a carga de um elétron ou a velocidade da luz, talvez não sejam tão constantes assim. E o mais incrível é que a gente pode usar os buracos negros para colocar essas teorias à prova. Cada teoria prevê um efeito diferente e oposto na área do horizonte de eventos. É um verdadeiro julgamento cósmico.
Mas por que o horizonte de eventos encolhendo seria um problemão? Porque isso simplesmente quebraria uma das regras mais sagradas do universo, a de que a bagunça total, a entropia, nunca jamais pode diminuir. Seria como ver um ovo quebrado se montar sozinho. E pior, isso poderia deixar a singularidade, lá no centro do buraco negro, aquele ponto de densidade infinita, exposta para o resto do universo. Isso basicamente rasgaria as leis da física como a gente conhece. Ou seja, o buraco negro age como o juiz final dessas teorias. Beleza, vamos juntar as pontas agora. Uma cobra, um pouco de terra e um buraco negro. O que eles têm em comum? Parece que nada, né? Mas todos eles contam a mesma história. Pensa bem, a gente foi de uma cobra que voa, algo que a gente pode ver, para uma floresta que desafia o que a gente achava que sabia, num debate invisível e terminou num buraco negro que decide o destino de leis do universo. Em cada escala, a mesma coisa acontece. Aparece uma peça que não encaixa no quebra-cabeça, uma observação que grita que tem algo errado com o nosso modelo. E essa, no fundo, é a grande lição. A ciência de verdade não é sobre decorar as regras que já existem. É sobre ter a coragem de olhar para aquela única peça que não encaixa e perguntar: ué, por quê? E isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Seja aqui no nosso quintal ou lá nas profundezas do espaço, sempre tem uma regra só esperando para ser questionada. A grande questão é: qual vai ser a próxima a cair?